irmãos, a graça e a paz. Vamos tomar os nossos lugares. Você que está aí em casa também acompanhando pelo YouTube, nós vamos orar para iniciar o nosso estudo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Te damos graças, Senhor, por podermos ter esse tempo aqui para estudarmos, para aprendermos sobre a nossa igreja, Pai, sobre a Tua palavra. Que o Senhor agora possa falar conosco, ó Deus. Usa a minha vida e que o Senhor, ó Deus, traga a mensagem que o Senhor tem para transmitir aos nossos corações. Abençoa o Teu povo, Senhor, que está aqui reunido e aqueles que estão em casa também participando desse estudo. Nós entregamos esse tempo nas mãos do Senhor e pedimos a direção do Teu Espírito Santo e a Tua bênção sobre cada uma das nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Nós teremos mais duas, a aula de hoje e a próxima, são mais duas aulas. E depois, no mês de setembro, eu quero começar um estudo sobre, vai ser seis quintas-feiras, né? Eu falarei sobre a ansiedade. Então, nós terminamos semana que vem o estudo sobre a nossa igreja. Nós vamos terminar falando sobre impacto de conduta cristã. Então, em setembro a gente inicia uma série de mensagens falando um pouco sobre a ansiedade, tá? Hoje nós vamos falar sobre os nossos valores essenciais como igreja, né? Como igreja do Nazareno. Então, quais são os nossos valores essenciais? Quando a gente fala de essencial, é que não dá para a gente abrir mão disso, tá? Isso é essencial. É como eu dizer que a água, ela é essencial para a minha vida. Ou seja, se eu tirar a água, eu perco a vida, né? O alimento é essencial para a minha sobrevivência. Se eu tirar o alimento, automaticamente acaba a vida. Então, quando a gente fala de valores essenciais, a gente quer dizer que sem esses valores não tem como ter uma vida cristã, né? Não tem como ter uma vida pautada na palavra de acordo com a vontade do Senhor. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos valores essenciais. O primeiro valor essencial, não fala nem do manual, né? Fala mesmo dos fundamentos da nossa igreja. Ele diz que nós somos um povo cristão. O que isso indica? Quando nós dizemos, né, eu sou um povo cristão, o que isso engloba? O que isso estabelece na minha vida e na sua vida? Então, como membros da Igreja Universal, juntamos a todos os crentes na proclamação do senhorio de Jesus Cristo e na afirmação dos credos trinitários históricos da fé cristã. Então, quando eu falo que nós somos um povo cristão, a gente está dizendo que a gente faz parte de uma igreja universal. Que igreja que é essa? Uma igreja que proclama, que declara o senhorio de Jesus Cristo. Então, qual que é a base de fé da nossa igreja? Né? Que nós somos um povo que pertencemos a Jesus Cristo. Né? Isso é essencial na nossa caminhada e na nossa jornada. Então, nós precisamos entender que esse é um dos valores essenciais. Eu sou o povo escolhido por Deus e que proclama o senhorio de Jesus Cristo. Qual que é outra coisa que a gente afirma dentro do senhorio de Cristo? Nós cremos também na Trindade. Nós cremos na existência do Pai, do Filho e nós cremos na existência do Espírito Santo. Então isso também é um valor essencial para cada um de nós, tá? Damos valor também à nossa herança wesleyana de santidade, considerando-a ser um modo de compreender a verdadeira fé, de acordo com as Escrituras, a razão, a tradição e a experiência. Dentro também desse cristianismo que nós vivemos, nós estamos baseados também nos ensinamentos de John Wesley quando fala de santidade, né? Antigamente tinha mais disso, talvez os mais antigos ouviam mais essa pregação da santidade, né?
E em algumas igrejas tinha esse escrito que nós temos aqui em cima, né? Que é a santidade ao Senhor. Da onde que veio isso? Da onde que surgiu? De um movimento chamado movimento wesleyano, né? John Wesley foi um dos precursores do movimento chamado movimento de santidade. Claro que o movimento de santidade tem início em Pentecostes, né? Quando o Espírito vem sobre a igreja, em Atos capítulo 2, só que com o tempo isso foi se apagando. E John Wesley, então, ele resgata essa questão da santidade na vida cristã. Gente, isso aqui é tão básico, mas ele é tão esquecido na atualidade. Hoje muitas pessoas se dizem cristão, professam a fé em Jesus, mas quando você olha para a vida das pessoas, você não enxerga o caráter de Cristo, você não enxerga a santidade. Então, quando nós afirmamos que nós somos um povo cristão, eu falo que eu sou de Jesus, e como que eu provo que eu sou de Jesus? Através da minha vida de santidade diante do mundo, tá? Então isso é uma regra, é um valor essencial para a nossa vida. Eu declaro que Jesus é meu Senhor, mas eu também vivo de maneira digna, de maneira santa, diante dele e diante das pessoas, tá? Dentro desse ponto também que nós somos um povo cristão, nós dizemos também que nós estamos unidos a todos os cristãos na proclamação do senhorio de Jesus Cristo, né? Então, além da gente crer, a gente também proclama isso às pessoas, né? E esse proclamar talvez é o que a gente tem mais dificuldade, falando da igreja do Nazareno Campos Elíseos, né? A gente tem dificuldade às vezes de proclamar, não sei se é dificuldade ou pode entrar até em a questão da vergonha, e nós não devemos ter vergonha, né? Paulo disse que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus, o poder de Cristo revelado aos homens. Então eu e você não temos que ter vergonha, pelo contrário, nós temos que proclamar o senhorio de Jesus em nossas vidas, tá? Cremos também que no amor divino, Deus oferece a todos os povos perdão de pecados e relacionamento restaurados, né? Então, dentro desse valor que nós somos um povo cristão, nós também devemos pregar que Deus oferece perdão aos pecadores. A igreja, gente, ela deve ser um instrumento curador. A igreja tem que ser um instrumento restaurador. A igreja tem que ser um instrumento para restaurar relacionamentos de pessoas com Deus. Isso é igreja, né? Igreja não é a gente condenar somente o pecado, também fazer isso, mas é tentar restabelecer o relacionamento das pessoas com o Senhor. Dentro dessa reconciliação com Deus, nós acreditamos que todos nós também devemos nos reconciliar uns com os outros, amando-nos uns aos outros, assim como temos sido amados por Deus, perdoando-nos uns aos outros, assim como temos sido perdoados pelo Senhor. Então, dentro dessa proclamação também, dessa reconciliação, o que a gente tem que pregar? Né? O perdão entre nós, a reconciliação entre nós. Eu perdoo, eu libero e eu me reconcilio com as pessoas, né? E a gente pode levar essa questão da reconciliação em vários níveis da nossa vida, começando aqui na igreja. Eu tenho que ter restauração nos relacionamentos com as pessoas. Dificuldades nós temos? Sim. Diferenças nós temos? Sim. Problemas nós enfrentamos vez ou outra? Sim. Mas que nunca falte o perdão no nosso meio, né? Se nós proclamamos que nós somos um povo cristão, que pertencemos a Cristo, automaticamente eu tenho que me reconciliar com as pessoas. Abram comigo em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. Deixa eu abrir aqui no computador para ficar mais fácil. Mateus, capítulo 6. A gente vai ver a oração dominical, né? Que Jesus começa no capítulo 6, versículo 9. E vamos ver o que ele fala no versículo 12. Todos acharam? Mateus capítulo 6,
versículo de número 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos, ou perdoamos aos nossos devedores. Então, primeiro, como um povo cristão, eu tenho que entender que eu recebi o perdão de Deus. E por receber o perdão de Deus, o que eu tenho que fazer? Perdoar também o meu próximo. Versículo de número 14, acompanhe comigo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então o que a gente tem que entender? Obrigado, Rita. Pode deixar aqui, pode deixar. O que a gente tem que entender então? Qual que é a condição de Deus me perdoar? É bem interessante esse texto, né? Porque ele fala que se eu perdoo aos homens as ofensas que eles fazem a mim, também o meu Pai Celestial perdoará os meus pecados. É condição, né? Qual que é a condição? Eu perdoo para que eu receba o perdão. E se eu não perdoo? Automaticamente eu não sou perdoado, né? Isso aqui é uma coisa muito importante para nós, irmãos, porque o perdão de Deus está condicionado ao perdão que eu ofereço às pessoas, tá? Então, quando eu falo assim, um dos valores essenciais, eu sou um povo cristão, nós somos um povo cristão, uma das primeiras atitudes nossas é a atitude do perdão, né? Então, eu e você devemos perdoar as pessoas, né? Restaurar os nossos relacionamentos uns com os outros. É isso que o Senhor espera de um povo que é chamado povo cristão, né? Então, que eu e você possamos espelhar isso, que a gente possa praticar isso no nosso cotidiano, tá? Cremos também que a nossa vida em comunidade exemplifica ao mundo o caráter de Cristo. Consideramos as Escrituras como fonte primária de verdade espiritual, confirmada pela razão, tradição e experiência. Uma outra coisa que a gente tem que entender também como povo cristão, que a nossa fé está baseada aonde? Nas Escrituras, né? Ontem eu fui na casa do Ivan, eu tenho feito um discipulado lá no bairro, e nós falamos sobre isso, né? Sobre o valor da palavra de Deus na vida do cristão. Nós estamos vivendo num tempo onde algumas vozes, né, alguns líderes, alguns pastores têm falado na atualização da Bíblia. E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que tomar cuidado em acrescentar ou tirar aquilo que a Bíblia ensina para cada um de nós. Como povo cristão, a nossa base de fé é a palavra, né? Nós enfrentaremos tempos difíceis, vocês podem ter certeza disso. Hoje a Ana, antes da gente vir para a igreja, ela estava comentando que na China, as igrejas que não se filiarem ao governo, elas vão ter os seus pastores presos, seus presbíteros, diáconos e assim por diante. Então, o que está acontecendo, né? A igreja que quer viver baseada na palavra, ela vai sofrer perseguição, né? E a nossa fé, ela vai ser sim provada se nós somos de fato um povo que ama a Cristo e que tem a fé baseada na sua palavra, né? Hoje se discute no Brasil algumas mudanças de textos na Bíblia, né? E alguns líderes políticos, eles têm falado que a Bíblia é um livro homofóbico, a Bíblia é um livro machista, e nós precisamos nos posicionar perante Deus e perante as pessoas sobre essa base nossa de fé, né? Aonde nós baseamos a nossa vida cristã? Na palavra ou não, né? Então, quando eu digo que eu sou um povo de Cristo, que eu sou um povo cristão, eu tenho que entender que a minha fonte primária de verdade espiritual é a palavra do Senhor, tá bom? Então, que o Senhor nos ajude a vivermos baseados na sua palavra, né? Estamos unidos a todos os cristãos na proclamação do senhorio de Jesus Cristo. Uma das coisas também que nós precisamos entender, e eu gostaria que você abrisse agora em Efésios capítulo 4, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Efésios capítulo de número 4, por favor. Efésios capítulo de número 4.
Vamos ver o que as Escrituras dizem. Capítulo 4 de Efésios. Deixa eu só pegar aqui para a gente entender. Capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 4 em diante. Então a gente está falando aqui que Jesus Cristo, né, é o Senhor da igreja. Nós vamos afirmar isso aqui, ó. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Só para a gente entender o que Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. Ele está falando que nós somos, ou melhor, nós cremos, nós temos um só corpo, nós temos um só Espírito, nós somos chamados numa só esperança, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. O que isso indica? Indica que nós servimos a um Deus, que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. O corpo é quem? Somos nós, né? A Bíblia fala que o cabeça é Cristo e o corpo ou os membros é a igreja de Cristo aqui na terra. Então quando a gente afirma que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, a gente está afirmando que Ele é o cabeça da igreja, que há um só Senhor, não há vários senhores, existe um só Senhor, existe um só cabeça, o qual é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em Jesus e através do Espírito Santo, Deus o Pai então oferece perdão do pecado e reconciliação a todo o mundo. Então nós temos que entender que Jesus Cristo como Senhor, né, Ele veio para trazer a reconciliação do mundo com o Senhor, com Deus Pai, né? E isso foi o que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós, né? Nos reconciliou, Ele ofereceu perdão dos nossos pecados, nos reconciliando novamente com o Pai. Todos quantos respondem em fé à oferta de Deus, passam então a ser o povo de Deus. Então as pessoas que aceitam o perdão de Deus através de Cristo, ela passa a ser povo de Deus, ela passa a ser um povo cristão, tá? Tendo sido perdoados, reconciliados, nós perdoamos e nos reconciliamos uns com os outros. Desta maneira somos a igreja e o corpo de Cristo, e revelamos a unidade desse corpo. Como único corpo de Cristo, temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Afirmamos a unidade da igreja de Cristo e nos esforçamos em todas as coisas por preservá-la. Então, quando nós fazemos parte da igreja, nós estamos fazendo, na verdade, parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos a família dele, né? Nós somos a imagem de Cristo revelada aqui na terra, através da minha vida e da sua vida. Hoje eu estava estudando a palavra, e Paulo fala que nós somos cartas vivas, né? O que isso quer dizer? Como povo cristão, eu sou uma carta viva. As pessoas, quando olham para mim, elas estão lendo, ou devem ler, melhor dizendo, né? Cristo. Elas falam, essa pessoa vive de forma que Cristo viveu. Será que eu e você temos sido essa carta viva? Será que nós somos esse povo? Será que nós temos sido esse povo que tem Jesus como Senhor das nossas vidas? Então que a gente possa pensar nesse primeiro valor essencial, né? Que é que nós somos um povo cristão. O segundo valor essencial, que nós não podemos abrir mão, é que nós somos um povo de santidade. Então, o primeiro valor, nós somos um povo cristão, né? Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é o cabeça, Ele é o dono
da igreja, Ele é o Senhor da igreja. O segundo valor essencial é que nós somos um povo de santidade, né? Isso aqui, irmãos, nunca vai ficar fora da moda, viver em santidade. Eu e o Roger estava comentando um pouquinho antes de começar o culto a respeito disso, né? Ele falou, pastor, tem tantas coisas que com o tempo foram mudando e nós temos que tomar cuidado com isso, né? As mudanças são necessárias? Sim, mas nós não devemos mudar, né? Ser menos santo. Nós não devemos ser menos fiéis a Deus. Nós temos que prezar, né? Velar e cumprir que nós somos um povo ainda de santidade. Mesmo no século 21, em meio a tantas confusões que a gente tem à nossa volta, nós temos que pregar que nós somos um povo de santidade, né? Um povo que vive a santidade do Senhor. Deus, que é santo, nos chama a viver também uma vida de santidade. Cremos que o Espírito Santo procura fazer em nós a segunda obra da graça, conhecida por vários termos, incluindo inteira santificação, batismo com o Espírito Santo. O que isso quer dizer, né? O que é essa segunda obra da graça? É a transformação que ocorre na nossa vida. A primeira obra da graça é que eu e você somos salvos. Eu me arrependo e eu sou salvo. A segunda obra acontece então essa inteira santificação ou batismo com o Espírito Santo, que nada mais é do que o que, gente? Que o Senhor nos limpa de todos os nossos pecados. É a restauração da minha vida e a sua vida segundo a imagem de Deus, dando-nos poder para amar a Deus de todo o coração, alma, mente, força e ao próximo como a nós mesmos. Então o que essa obra, essa segunda obra da graça deve gerar em nós? Transformação de vida. Essa segunda obra da graça, ela tem que gerar novidade de vida. Ela não só limpa o meu coração, como ela transforma o meu coração e o seu coração, né? O verdadeiro cristão, primeiro ele deve afirmar que ele é um povo de Cristo, mas em segundo lugar é um povo que mudou de vida, né? Nós não podemos aceitar, e quando eu falo não podemos aceitar, é em nós mesmos, tá? Os outros são os outros, nós vamos prestar conta cada um da sua vida. Nós não devemos aceitar a viver de qualquer forma, né? Nós somos um povo chamado para viver em santidade, né? Isso nunca vai sair da moda. Aquele que quer servir a Deus deve entender essa verdade. Lembra quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, que Nicodemos fala, eu queria ver o reino de Deus, eu queria entender um pouco mais sobre o reino celestial, e Jesus falou o que para ele? Se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Sabe o que é o novo nascimento, gente? Mudança de vida, transformação de vida. Eu vivia de uma forma, hoje eu vivo de outra forma, né? Tem que ter, eu já disse muito isso aqui na igreja, um antes e depois. Quem eu era sem Jesus e quem eu sou agora a partir do momento em que Cristo entrou na minha vida. A partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, o que ocorreu na minha vida? Só minha maneira de falar que mudou? Ou minha maneira de agir, de me portar, né, de falar, de resolver as coisas à minha volta? Então, nós temos que entender que eu e você fomos chamados para viver em santidade. E isso nunca vai sair da moda, né? A santidade na vida dos crentes é mais claramente compreendida como semelhança a Cristo. Aliás, né, esse termo cristão é pequenos cristos, né? Nós temos que entender isso. Somos pequenos cristos aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente em nossas vidas, né? Temos que ser semelhantes a Jesus. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Você tem sido semelhança de Cristo aqui na terra? As pessoas têm confundido você com Jesus? Ou ainda precisa acontecer algo na sua vida, né? Precisa de um derramar do Espírito Santo ainda sobre você, para que esse Espírito traga pureza, transformação e purificação. Então nós precisamos entender, né? É trabalho do Espírito Santo que nos restaura a imagem de Deus e produz em nós o caráter de Cristo. Sabendo disso, irmãos, que é o Espírito Santo quem trabalha em mim, eu devo buscá-lo, né? A oração,
a leitura, a meditação da palavra, nada mais é do que nós nos abrirmos para o agir sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, né? Uma coisa que eu e você temos que entender, que por nós mesmos, nós não conseguimos viver em santidade, né? Pelo meu esforço, pelo seu esforço, você não consegue. Agora, pelo trabalhar do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, eu consigo viver uma vida de santidade, uma vida de novidade diante do Senhor. Vamos lá. Porque também nós somos chamados pelas Escrituras e atraídos pela graça a adorar a Deus e o amá-lo de todo o nosso coração, alma, mente e força, e ao próximo como a nós mesmos. Nós nos entregamos inteira e completamente a Deus, crendo que podemos ser inteiramente santificados, como uma segunda experiência marcante em nossas vidas, né? Então, uma das coisas que eu preciso entender é que, através do Espírito Santo, eu sou atraído para perto do Senhor. E é Ele quem vai produzir a transformação. É Ele que vai produzir a inteira santificação na minha e na sua vida, né? Cremos que o Espírito Santo nos convence, nos limpa, nos enche e nos dá poder, enquanto a graça de Deus nos vai transformando, dia após dia, num povo de amor, de disciplina espiritual, de pureza ética e moral, de compaixão e de justiça. Vamos entender um pouco isso, né? Quem que traz as transformações das nossas vidas? O Espírito Santo, né? E isso é produzido através da graça de Jesus em cada uma das nossas vidas, né? O Espírito Santo, ele entra no papel de convencer eu e você do pecado. Quem nos convence do pecado? A palavra diz, né, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, se eu não busco a Deus, se eu não me alimento com a verdade, como que o Espírito vai produzir algo novo no meu coração? Então eu preciso entender que eu preciso estar em comunhão com o Senhor, né? E essa graça de Cristo, né, ela vai transformando a minha vida, ela vai corrigindo, ela vai trazendo pureza, ela vai trazendo ética, ela vai trazendo a questão da moral. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui nessa questão dos valores essenciais, é que quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós conseguimos ter compaixão do nosso próximo. A gente consegue. Sem o Espírito a gente não consegue se compadecer. Uma das coisas importantes é que a ação do Espírito Santo traz justiça para nós, né? Justiça, igualdade, né? Nós devemos ser conhecidos como um povo que tem compaixão pelas almas, um povo que preza pela justiça, né? E o que é justiça, gente? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Nós fomos colocados nesse mundo para pregar a justiça. Justiça social, justiça ética, justiça moral, né? Quando a gente vê alguém maltratando um outro, quando a gente vê dentro de uma negociação, um tentando tomar vantagem com o outro, seja justo. Ontem nós contamos aquela história do rei Salomão, não sei se vocês lembram, foi o primeiro ato que ele teve para julgar o povo, né? 2 mulheres que ficaram grávidas, as 2 tiveram filhos, e um dos filhos de uma mulher morreu. E aí a outra, de madrugada, que perdeu o filho, ela foi lá e roubou o filho dessa outra que estava vivo. E aí as 2 começaram a brigar, dizendo, não, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu, vamos apresentar a causa diante do rei. O que o rei fez? Ele falou, vou estabelecer a justiça, tá? Ele ouviu a causa e ele falou, vou resolver o problema de uma forma, pega a criança, pega uma espada e nós vamos partir a criança no meio. Metade da criança vai para uma mãe, metade da criança vai para outra mãe. A que era mãe falou o quê? Não, de forma alguma. Você não mata essa criança por nada, pode dar o meu filho para outra mulher. Salomão, por ser sábio e justo, ele fez o quê? Ele pensou, né? Ele falou,
Logo, a mãe da criança é aquela que não quer que a criança morra. E aí diz que ele pegou então o filho e deu para a verdadeira mãe. Isso é justiça, né? Isso é justiça. Justiça, irmãos, é ouvir os dois lados de pessoas que às vezes se desentenderam, de um casal, de irmãos, do familiar. Isso é justiça. Ouça os dois lados, né? E preze para estabelecer a verdade. A Bíblia condena a balança enganosa, então nós devemos ter o mesmo peso e a mesma medida diante daquilo que a gente estabelece na nossa família, na igreja e assim por diante, tá bom? Então nós somos um povo que através do Espírito temos compaixão pelos perdidos e também estabelecemos justiça, tá? Deu para entender isso aqui, gente? Então vamos lá. É o trabalho também do Espírito Santo que nos restaura a imagem de Deus e produz em nós o caráter de Cristo. Então, esse trabalho de gerar o caráter de Cristo em mim e em você é uma obra do Espírito Santo. É Ele quem faz isso. Eu não consigo, como eu disse, mudar sozinho. Agora o Espírito Santo ele tem poder para transformar a minha e a sua vida. Cremos também em Deus, Pai, o Criador que chamou à existência o que ainda não existia. Outrora não existíamos, porém Deus nos chamou à existência, fez-nos para Ele e nos formou a sua própria imagem. Fomos comissionados a levar então, restaurada em nós a imagem de Deus. Levítico 11:44 diz: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Então essa é a vontade do Pai, né? Essa é a vontade de Deus para cada uma das nossas vidas, que sejamos santo assim como o nosso Pai também o é. Até aqui tudo bem, gente? Então, primeiro valor essencial, nós somos um povo cristão, né? Não podemos abrir mão do senhorio de Cristo. Segundo, nós somos um povo que, deixa eu pegar aqui, somos um povo de santidade. Em terceiro lugar, já estou caminhando aí para a reta final. Em terceiro lugar, nós somos também um povo com uma missão. Então, eu sou um povo cristão, eu sou um povo que prega santidade, vive a santidade. Em terceiro lugar, o valor essencial é que nós somos um povo que temos uma missão. Qual que é a maior missão minha e sua aqui na terra? Lembrando dos dois pontos primeiros. Eu sou um povo cristão e eu sou um povo de santidade. Qual que é a minha missão então? Qual que é, Adri? Oi? A maior missão nossa é anunciar isso, pregar o Evangelho de Cristo, né? Não tem sentido, irmãos, eu ser um povo cristão, eu ser um povo de santidade e me fechar no meu mundo. Não tem sentido isso. Jesus na oração sacerdotal, ele falou isso. Quando ele ora em favor dos seus discípulos, em João 17, ele fala: Senhor, Pai, eu não peço para que você tire os meus discípulos do mundo, mas que livre eles do mal. Mas o que isso tem a ver, pastor, com missão? Que Deus está falando que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai nos ajudar, vai nos livrar do mal, e que é nosso dever proclamar a mensagem de Jesus. É o nosso dever, né? Ontem nós falávamos à noite sobre isso, que tem tantas igrejas que tem trabalho de porta em porta, tem trabalho em cadeias, e eu falei que isso é muito importante e deve ser feito. Só que o maior trabalho missionário, irmãos, é nós testemunharmos Cristo através da nossa vida. Então, qual que é a maior missão que eu e você temos? Gente, pensa um pouquinho nisso, presta atenção, assim, de maneira bem clara, né? Presta atenção nisso. A maior missão nossa aqui não é construir casa, não é construir igreja, não é mudar os bancos, melhorar ar-condicionado, né? Fazer isso ou aquilo. Essa não é a nossa maior missão. A nossa maior missão como povo cristão, como povo de santidade, é proclamar Jesus às pessoas. Eu sei que isso é difícil de entrar em nós, porque
diante da sociedade que a gente vive, esse é um valor que quase ninguém tem, né? O valor das pessoas hoje é: eu vou estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, fazer isso, fazer aquilo, construir minha vida, e no final de tudo, talvez, se der tempo, eu me volto para Deus, né? E no cristianismo é um pouquinho diferente, né? Nossa maior missão como cristão, como um povo de santidade, é proclamar a Jesus, né? Somos um povo enviado, que responde ao chamado de Cristo, e capacitado pelo Espírito Santo para ir por todo o mundo testemunhando o senhorio de Cristo e participando com Deus na edificação da igreja e extensão do seu reino. Vamos abrir em 2 textos. O primeiro deles é em Atos, capítulo de número 1. Por favor, só para a gente entender essa questão da nossa maior missão. Capítulo 1 de Atos, nós temos a seguinte informação aqui, no versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Todos acharam aí, gente? Então vamos lá. Atos 1:8 diz assim, ó, presta atenção nisso. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Presta atenção em 2 coisas aqui importantes. A primeira delas, Jesus fala que nós receberíamos o poder do Espírito Santo. Para quê? Né? Por muito tempo, falar de mim, né? Eu pensei que o poder do Espírito era só para curar pessoas, para orar em línguas, né? Para fazer tantas outras coisas que não estava linkada ou ligada à questão de ser testemunha. Eu achava que o poder do Espírito era muito mais para a gente manifestar os dons e os poderes dele na igreja do que fora da igreja, né? E entendendo e amadurecendo na fé, eu entendi que não é isso, né? É também isso. Eu tenho poder para curar, para pregar, eu tenho o poder do Espírito para tudo isso. Mas qual que é a principal função de Deus derramar o Espírito dele sobre a minha vida? Primeiro que ele vai trazer o quê? No derramamento do Espírito? Pureza no meu coração. A gente vai ver que os discípulos que participaram do Pentecostes, eles tiveram uma mudança radical. Um exemplo claro, que eu sempre, às vezes prego, né, sobre esse personagem chamado Pedro. Pedro era impetuoso, Pedro era bocudo, né, ele respondia tudo, ele falava tudo. Pedro, ele teve a ousadia de andar sobre as águas. Pedro teve a ousadia de falar: Jesus, não desce para Jerusalém porque eles vão te matar. E Jesus fala: arrete de mim, Satanás. Pedro falou: Senhor, todos vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: Pedro, você não vai comigo até a morte. E antes que o galo cante 3 vezes você vai, antes que o galo cante você me negará 3 vezes. Esse era o Pedro, que cortou a orelha do soldado Malco. Esse era o Pedro, impetuoso, né? Talvez ali agitado, que falava aquilo que vinha à mente. Agora vê Pedro, depois de Atos capítulo 2, é outro homem. Pedro é outra pessoa. Pedro, primeiramente, em uma mensagem, gente, Pedro era pescador. Em uma mensagem, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Em uma mensagem do apóstolo Pedro. Será que mudou alguma coisa na vida dele, o Pentecoste? Pedro e tantos outros entenderam que a maior missão é anunciar a Cristo. Eu recebi o poder, eu fui cheio do poder. É legal ter dons de cura, de profecia, é legal ter tudo isso, é bom ter tudo isso, mas não é só isso. O maior dever meu é de levar a palavra. Eu fui comissionado a levar então a palavra, a ser testemunha de Cristo aqui na terra, né?
E eu estou falando com essa ênfase para que você aqueça o seu coração para ser um pregador também, para ser uma testemunha de Cristo, né? Jesus te colocou onde você está para que você seja um missionário, né? Deus colocou cada um de nós em vários lugares diferentes para que fôssemos missionários, né? Entenda a sua profissão, entenda o seu trabalho, entenda o lugar onde você mora, o lugar onde você tem ficado, permanecido, como o seu campo missionário. Deus me colocou hoje para morar num condomínio onde tem 3 famílias, 4 com a minha morando. Ele me colocou lá naquele lugar. E para que Ele me colocou lá? Para que eu fosse testemunha dEle naquele lugar. Irmão, se a gente não entender dessa maneira, a vida ela vai se tornar algo sem sentido e sem valor para cada um de nós. Deus te colocou na sua casa, no seu bairro, Deus te colocou no seu trabalho, no seu condomínio onde você mora. Deus permitiu, né, que você trabalhasse onde você trabalha, estudasse onde você estuda, morasse onde você mora, os lugares que você frequenta, para que você seja testemunha dEle. Independente de onde você vai, né? Eu vou fazer um exame laboratorial. Você é um pequeno Cristo ali naquele lugar. Você é um pequeno missionário, você é um agente de Deus que testemunha Jesus Cristo na sua vida. Mateus 28, abram comigo por favor. Mateus 28. Às vezes eu vejo uma geração, eu não sei se vocês também têm percebido isso, né? Alguns jovens, eles falam, o que você quer ser, né? Quando crescer, ou quando tiver um pouquinho mais velho, né? A maioria, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Pensando no quê? No dinheiro, né? A maioria, né? Eu quero que meu filho seja médico, né? E o filho, não, eu também quero ser médico, né? Mas por que você quer ser médico? Né? Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas qual que é o final de tudo isso? Se o final não for você ser testemunha de Cristo, está sem sentido. Está sem sentido. Né? Você pode ganhar dinheiro, você pode ser um ótimo profissional na área que você for, mas se você não estiver proclamando a Cristo, vai ser a pior tragédia da sua vida isso, né? Eu não me impressiono com profissões, não me impressiono mesmo, né? Aquele lá é médico, legal. Ele tem sido uma testemunha de Cristo no lugar onde Deus colocou ele? Aquele outro é lixeiro, ele tem sido uma testemunha de Cristo enquanto ele faz a coleta? Não tem lixeiro, né? Tem aquele que faz a coleta do lixo. Ele tem sido um testemunho de Cristo ali naquele lugar? Eu sou vigilante, eu cuido de um prédio, de um condomínio. Você tem proclamado Cristo através da sua vida? Eu trabalho no hospital, eu sou aposentado, Você tem proclamado as virtudes de Cristo? Tem testemunhado a Ele? Mateus 28, no versículo de número 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ele dá uma direção, ele dá uma ordem a mim e a você, né? Eu sou um povo dele, eu sou um povo de santidade. E agora, por ser um povo dele, um povo de santidade, eu sou aquele que vai fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulo, gente, é um pouquinho mais difícil do que pregar, né? Fazer discípulo é como que você gerar um filho. Gerar um filho, né? Quando Jesus fala em fazer discípulos, é você quase que gerar um filho, ensinar ele a andar com Jesus, né? E eu peço muito a Deus mesmo hoje,
para que Ele nos torne, né, homens e mulheres que façam discípulos. Pregue a palavra, mas faça discípulo, né? Fazer discípulo é você socorrer a pessoa quando ela está precisando, é você atender uma ligação, é você orar pela pessoa, né? É você ter compaixão quando a pessoa errar e falar assim, vai de novo, porque Deus vai te dar graça para você vencer esse pecado. Fazer discípulo é entender que Cristo te salvou com um propósito, né? E dentro desse propósito de salvação tem o discipulado às pessoas, né? Eu discipulo e eu batizo essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem eu fui na casa do Ivan e nós propomos lá a discipular uma pessoa só. Então toda quarta-feira, durante 3 meses, eu estou indo lá discipulando várias pessoas, mas uma só que vai descer as águas. Uma pessoa. Nós precisamos entender isso. Uma alma para Cristo, irmãos, é importante. Uma alma, né? E a pergunta é, eu e você temos feito então discípulos? Você tem ensinado as pessoas a guardar as coisas que Jesus mandou, né? Dentro da igreja, fora da igreja, assim por diante. Então esse ou essa é a nossa maior missão, né? A nossa maior missão é ser missionário. É redundante, né? Nossa maior missão é proclamar a Jesus, né? É preparar homens e mulheres no discipulado, né? Ensinando a guardar aquilo que o Senhor ensinou a cada um de nós, né? Dentro dessa missão também existem 2 pontos e eu vou terminar aqui, tá? Ou melhor, 3 pontos, e aí eu termino. Vamos lá, dentro dessa questão da missão, tem 3 coisas, rapidinho. A primeira delas, a missão da igreja no mundo começa com a adoração. Quando nos congregamos diante de um Deus em adoração, cantando, ouvindo a leitura pública, a Bíblia, dando nossos dízimos e ofertas, ouvindo a pregação da palavra, batizando e participando da Santa Ceia, então sabemos mais claramente o que significa ser povo de Deus. Então, dentro dessa missão, uma delas entra a adoração. O que é adoração? Né? Adorar a Deus engloba muitas coisas, né? Uma delas é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está adorando a Deus ouvindo a palavra dEle. Como que eu adoro a Deus também? Contribuindo com a obra. Seja na igreja, seja a obra missionária e assim por diante. Como eu adoro a Deus? Cantando, né? Quando a gente tem os períodos de louvor, enquanto eu canto, eu também adoro a Deus, né? Então, dentro dessa missão, nós temos também a missão da adoração, de levarmos as pessoas a ter um encontro e um contato com o Senhor através da adoração, né? Então, a adoração é a mais elevada expressão do nosso amor a Deus, né? Eu e você temos sido adoradores do Senhor, nós temos expressado o nosso amor dEle através dos cultos, através das canções, através da nossa maneira de viver, através do ouvir da sua palavra, nós temos sido verdadeiros adoradores. A adoração é centralizada também em Deus, é honrar aquele que por sua graça e sua misericórdia nos perdoou, né? Isso é adoração. Dentro dessa missão também nossa, além da adoração, também tem a missão de compaixão e evangelismo. Rapidamente, eu adoro a Deus, agora o que eu faço também? Eu tenho compaixão e eu evangelizo as pessoas, né? O que é compaixão, gente? Alguém sabe dizer? O que é compaixão? Quando eu falo assim, eu me compadeci daquela pessoa, o que eu estou querendo dizer com isso? Pode falar. Isso, ter amor, ter piedade, o que mais? Sandra? Se colocar no lugar do outro, o que mais? Eu me compadeci daquela pessoa.
sentir a dor às vezes, né? Às vezes a gente ouve, essa semana eu ouvi algumas coisas assim de pessoas que estavam sofrendo, né? E é se colocar muitas vezes no lugar dela, tentar entender a dor que ela está sentindo, né? Hoje eu aconselhei uma jovem por telefone, que estava ali no momento de crise, de ansiedade, e eu falei, não, eu vou te ligar, não vou ficar conversando pelo WhatsApp, né? É se colocar no lugar dela. Eu sei o que é ter uma crise de ansiedade, é horrível, gente. Parece que você vai morrer, né? O coração dispara, mão transpira, você fala, agora eu vou desmaiar, agora eu vou partir dessa para melhor, né? Às vezes ligar, acalma, né? Ora, isso é compaixão, né? Compaixão também, gente, é alimentar o faminto. Compaixão é às vezes suprir a necessidade material e física da pessoa, né? Cobrir do frio é compaixão, né? Você ajudar alguém que está necessitado é compaixão. Lembra da parábola do bom samaritano lá, que nós já pregamos aqui alguns dias atrás? O que o samaritano pensou? Ele viu lá o cidadão que foi assaltado, que foi roubado, que tinha sido ali espancado pelos bandidos. O que ele fez? Ele teve compaixão. Só que a compaixão dele resultou em fazer alguma coisa pelo próximo. Ele pegou aquele homem, tratou das feridas dele, colocou ele dentro de um hotel, né, e falou lá pro dono lá do hotel, da hospedaria, ele falou, olha, eu vou deixar aqui um valor e se gastar mais eu passo na volta aqui e pago. Isso é ter compaixão, né? Isso é se colocar no lugar do outro, né? Então nós precisamos, né? Dentro dessa missão que temos, tem a adoração, tem a compaixão e o evangelismo. O evangelismo é o que vocês fizeram, André, né? Qual que é a diferença de fazer discípulo e evangelismo? O evangelismo é uma palavra rápida. Estou levando a Cristo. Eu não sei quem vai ganhar aquela alma para Jesus, mas eu estou levando Cristo às pessoas. Isso é evangelismo, né? É levar. É lembrar daquela palavra que Paulo fala, né? Que um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Senhor, tá? Então o evangelismo é isso, é pregar, é falar. Não é discipular, é diferente do discipulado do evangelismo, tá? No terceiro aqui também, dentro dessa missão da compaixão, do evangelismo, da adoração, entra o discipulado que eu já falei aqui, né? O discipulado, gente, é caminhar ao lado da pessoa, né? É orar, é estar junto, é ouvir, é emprestar o ombro para chorar. Isso é o discipulado, né? Alguém fez isso por você? Vocês lembram de alguém que fez isso por você? Quando vocês vieram para Cristo? Alguém lembra, gente? Você lembra, Má, de alguém? O Nani? Vocês lembram? Adri, o Adriano, o Gerson? Teve alguém? A Adri fez pelo Adriano, né? A mamãe fez pela Manu. O Gerson, você lembra de alguém, Gerson? Eu lembro de um rapaz que chamava Serginho. Ele me discipulou, gente, numa fase muito difícil da minha vida, né? Ele estava ali do meu lado, né? Ele orava por mim, nas minhas crises, né? O pastor Marco Aurélio também me discipulou. Discipular é andar junto, né? É estar ali com a pessoa, não dormir e acordar, né? Isso aí é casamento. Discipulado é você andar junto, né? É pregar Jesus, mas através de um testemunho, de uma compaixão e assim por diante, tá? Então que Deus nos use para isso. Eu creio que é só isso então. Dentro da nossa missão, nós temos a questão então da adoração, a compaixão, o evangelismo e também o discipulado. A Nazareno também, agora eu vi aqui, que é o quarto e último, tá? Dentro dessa missão também eles colocam a educação cristã, né? Para quem não sabe, a Igreja do Nazareno nos Estados Unidos, ela tem muita faculdade mesmo, né? Que forma diversas pessoas em diversos cursos. É tão interessante que quando eu fui na Assembleia Geral, lá em Indianápolis, eles tinham um stand de várias faculdades, né? E essas faculdades, elas recebem alunos do mundo inteiro, para estudar mesmo. Só que dentro do ensino, de médico, engenheiro, seja lá o que for,
eles também levam a educação cristã, né? E em Rio Claro nós temos a nossa, chama ENEF, né? Escola Nazareno de Ensino Fundamental. É uma escola. Eles ensinam, você lembra, Mar? Já ouviu falar? Jaime Kratz também em Campinas, né? Eles têm uma escola que ensina matemática, português, inglês, como qualquer outra escola. Só que dentro do ensino, eles também ensinam a palavra de Deus, né? O ensino cristão. Então, a Nazareno, ela preza muito por isso. Infelizmente, no Brasil, a gente acaba perdendo algumas coisas, né? A nossa cultura não é uma cultura muito de estudo. Esses dias eu estava lá na casa da Dona Lourdes, né, Dona Lourdes? E tinha a amiga dela, a Lu, e ela falou que ela recebeu uma pessoa do exterior na casa dela, né? Esses dias, um menino de 11 anos de idade. E ela falou assim, pastor, é tão diferente. Não sei se ele era irlandês, era europeu o menino. E diz que o menino não ficava no celular. Diz que ele pegava um livro grosso e ficava lendo o livro. Receba, né? Os nossos jovens adolescentes, né? O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Gente, o ensino, ele é fundamental. É claro que o ensino bíblico é fundamental, mas a gente também precisa criar bons profissionais, né? A gente tem que parar com aquela ideia de que o cristão é aquele que não estudou, é aquele que não fez nada na vida. Não, gente. Que sejamos um povo que preze pela educação cristã e pela educação superior e assim por diante, né? Que Deus nos coloque nos lugares altos através do estudo para que a gente possa proclamar as verdades do Senhor. O irmão do pastor Manuel, Roger, ele é desembargador, é isso? Isso. E para você ver, né? O Daniel é pastor, o Manuel é pastor. E o outro irmão dele trabalha na justiça, né? Olha para você ver. Fala, Roger. Ah, tá, essa eu não lembrava da irmã. Isso. Então, para você ver, né, que o ensino é importante, né? A educação é importante. Tanto a educação cristã, como na formação também do indivíduo, né? E aí entra aquela palavra, né? Como crerão se não há quem pregue? Então, nós temos que estudar. Como que lá no hospital, né, Deus vai usar quem lá? Ele pode usar várias pessoas, mas nós precisamos estar preparados. Pois não, Gerson? Sim. Normal, tem o currículo tudo. Por enquanto, Gerson, está liberado ainda, né? Porque eles têm o estatuto, né? Eles têm as normas e isso é apresentado ao MEC, né? Ao governo. Eu não sei até quando isso vai ainda durar, né? Pode ser que amanhã baixe um decreto e acabe com tudo, né? A gente está assim numa linha muito fina aqui no Brasil para que isso aconteça. Nas escolas estaduais já não pode mais, né? Porque é do Estado, então o governo já proibiu, né? Federais, talvez municipais, podem ocorrer isso. Agora, quando é particular, eles costumam respeitar um pouquinho o estatuto, as regras e assim por diante. Por enquanto está assim, não sei até quando vai isso, né? Em alguns países já não pode, né, ter o ensino religioso. Aliás, dizem, né, Billy Graham dizia, a filha dele na verdade, que os Estados Unidos ele perdeu muito quando tirou o ensino religioso das escolas, né? E a gente vê uma consequência disso acontecendo na sociedade. Ontem eu vi uma matéria, gente, falando um pouco disso, né, da educação, que em Los Angeles, na Califórnia principalmente, diz que tem uma droga lá que tem destruído a juventude, na Califórnia, que é um dos lugares, assim, dos pontos turísticos mais badalados dos Estados Unidos. E lá eles colocaram uma lei que até $900, a pessoa que fosse pega roubando não iria para a prisão. Olha para você ver que fim que está tendo, né? Tira o ensino religioso da escola, as leis ficaram mais brandas, né? Os próprios policiais, teve essa entrevista na Record,
Se vocês quiserem, eu disponibilizo lá no grupo da igreja. E fala da decadência moral que teve a cidade da Califórnia. Por quê? Viram as costas para Deus, né? Começam a ser condizente com os pecados, né? Não vamos liberar as drogas, né? No Brasil a gente está num processo terrível, né? O STF ele quer liberar 60 gramas de maconha para usuários. Você fala, pastor, mas maconha é natural, né? Aí a Sociedade Brasileira dos Médicos emitiu um comunicado ao STF, falando dos danos que a maconha causa ao indivíduo, né? Só para a gente entender, gente, que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? E quando a gente fala de educação, Gerson, ainda é pior, né? Porque dentro das escolas, infelizmente, tiram-se os ensinos religiosos e aí passam ensinos que só pela misericórdia de Deus. Fala, Adri. Feminicídio. O feminismo. Sim. Sim. Sobre a sensualidade. Por que a professora vai mostrar um vídeo de um pastor atacando as mulheres? Porque onde já se viu as mulheres fazerem faculdade. Então, quer dizer, ela já está atacando. Isso é uma doutrinação, né? Já está partindo para esse lado do feminismo. Então, quer dizer, tiram a religião das escolas e estão partindo para a moda, né? Que é sempre quando tira uma coisa para outra. Para quem não ouviu aí atrás, em casa, que lá no colégio dela foi colocado um vídeo de um pastor que dizia que mulher não poderia fazer faculdade, é isso, né? E atacando, né, isso como sendo algo de Deus, né? E na verdade não tem isso na Bíblia, né, gente? Todos devem ter, independente de homem ou mulher, deve ter acesso à educação, tá? E a mulher, né, a gente tem que entender que dentro da criação, Deus criou o homem e a mulher foi criada a partir de Adão, da costela de Adão, né? Se a gente pegar Efésios, fala que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, e o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Isso é o que Jesus ensina. Na educação hoje das escolas, essas coisas são tudo bagunçada, deturpada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso, Dri, e a todos aqui, eu já vou terminar também com essa mensagem, que a Nazareno, ela, pelo menos nos Estados Unidos, ela tem prezado, né, por essa questão do ensino.
porque na fase da educação, né, escolar, é onde às vezes entra essas mentiras, né? Então, assim, a chance de você ser contaminado numa escola que não tem princípios cristãos é muito maior do que numa escola que tem. Mas não é só isso, tá, gente? Tem tantas outras coisas que envolvem, né? Eu vou pôr meu filho numa redoma de vidro, ninguém vai estar... Não, não existe isso aí. Existem princípios que você coloca, viu, Wellington? Você que tem a nenezinha Manu, coloque lá, embute, né? E aí você tem uma estrutura por trás, dizendo, Senhor, dá graça para que meu filho e minha filha cresçam nesse ambiente, tá bom? Vamos ficar em pé, gente? Nós vamos terminar. Semana que vem, então, eu vou falar sobre pacto de conduta cristã. É uma aula pauleira, viu? Vocês vão descobrir muitas coisas que a nossa igreja preza, né? E alguns vão até falar, mas é assim a Nazareno? Vocês vão ver que tá? Muitas coisas interessantes para a gente falar semana que vem. Então, se você não conseguir vir aqui presencial, acesse lá pelo YouTube, mas vai ser muito importante, porque vai falar da nossa conduta, como que eu devo me portar no mundo, tá bom? Como cristão. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz. Obrigado por esse estudo que nós tivemos aqui, dos nossos valores essenciais. E eu peço agora, Pai, para que o Senhor nos dê graça, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, acima de tudo, nós somos o Teu povo, Senhor. Nós servimos ao Senhor através da Igreja do Nazareno, mas acima da nossa placa, da denominação, existe Jesus. Acima da nossa igreja existe a palavra do Senhor, e nós queremos nos sujeitar a ela, queremos estar, ó Deus, submetendo à vontade do Senhor e à Tua palavra, que o Senhor nos torne verdadeiros cristãos, homens e mulheres que sirvam ao Senhor em primeiro lugar, e que tenham a sua vida e a sua fé baseada nas Escrituras Sagradas. Abençoe cada vida dos que estão em casa, dos que estão aqui na igreja, e que o Senhor complete em nós a Tua vontade e o Teu querer. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Até domingo, se Deus assim nos permitir.